Para você que está me vendo, eu quero dizer que você é muito bem-vindo no nosso canal, porém, todavia, gostaríamos que você fizesse uma visita pessoalmente, para que você visse as pessoas, que você tivesse comunhão, que você se alegrasse juntamente conosco, tá bom? Você que está fora do estado, quem sabe em outro país, ok, mas você que está em Salvador, vem para a igreja, amém? Amém. Aqui nos visitando nós temos Maria de Paula, Jorge, cadê? Deve estar ali fora. Os que nos visitam pela primeira vez, levante a mão, só para a gente poder ver. Aqui, ó, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. E eu quero então chamar esse casal lindo que eu tive o prazer de conhecer, o pastor Robelito e Arlete. Vem aqui para a frente. Isso. Essa é a Arlete. Pode subir, Arlete. Pode deixar no banco se quiser ver. Isso. Tá aqui a Arlete. Olha como que ela veio. Eu perguntei para ela, e eu sei que vocês estão curiosos para perguntar isso também. Eu perguntei, Arlete, se eu for na sua casa tomar um café, isso já é uma pedida, viu? Eu vou encontrar você assim? Ela disse, vai. Amém? Tá aqui o pastor Robelito, o primeiro teólogo, primeiro pastor e quase doutor em direito. Não, doutor em direito não. Formação em direito que nós temos no estado da Bahia. E também o primeiro missionário cigano do estado da Bahia, ele que é missionário pela Convenção Batista Baiana. Então nós podemos dizer tranquilamente que ele é o primeiro pastor cigano do estado da Bahia. É uma pena que nós temos pouco tempo aqui, eu estou conversando com ele, a gente se conheceu lá em Luiz Eduardo Magalhães, na convenção, e foi assim espetacular, porque ele é uma pessoa tão querida, ele e a Arlete, que é a vontade que dá de ficar o dia todo, você, de uma simplicidade, de uma humildade que vocês têm, assim, que é fantástica. Cada vez que eu falo, a Arlete fica com vergonha, fica mais com vergonha ainda. Seja muito bem-vindo à Boca do Rio, vieram de Cruz das Almas para nos visitar. Eu fiz um pedido lá em Luiz das Magalhães. Vocês que têm que ir para a Boca do Rio. A gente tem que conhecer vocês. E eles, na mesma hora, nós vamos. E vieram antes do tempo, está aqui. O pastor Rebelito tem muito para falar, mas Arlete, e tanto Arlete como Robelito, vão fazer uma saudação na língua cigana. E eu quero que no final do culto nós vamos cobrar, né, Arlete, para que eles repitam. Então, você que está em casa também esteja aí atento. E eu vou dar uma colher de chá para vocês, eles vão repetir 2 vezes. Então, ó, no final do culto eu quero ver se vocês conseguem. Mencha, Manguelo, Alduve Baron, que dinheiro, Buchins Lachim, para este que? Quer dizer? Eu peço ao Deus grande que dê coisas boas para esta igreja. Pastor Robelito, sua saudação na língua Chipe. Na língua Chipe. Maruanal Cima Robelito Cordeiro, a mencha vinha cai para pendar, o Analdo do Vebaron. O do Vebaron de o Chavondô e Murinhô tem. E Murinhô, e Muquinhô, Pirinhá, Oratidônio, Buramistor de Amenche em Atunça. Amém? Você não pode dizer amém, você não sabe o que significa. Agora traduza para depois do amém. Meu nome é Robelito e eu vim aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para falar do sacrifício dele. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue por amor de mim e você. Amém? Agora amém. Só pode dizer amém para aquilo que você compreende. Essa é a única língua estranha que se fala por aqui. Amém? Amém. Pastor Rebelito, que Deus abençoe. Arlete, você pode ali se sentar. É um prazer receber vocês aqui. Aqui está a sua água. Pastor Edson não está aqui. Você pode beber água à vontade. Eu digo isso para o pastor Edson, não deixe tomar água no púlpito, né? Um abraço, pastor Edson, está nos assistindo. Meu professor, que Deus fale tremendamente através de você. Você tem toda a liberdade do Espírito Santo para falar aquilo que ele colocou no seu coração. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Louvado seja Deus. Amados, nós somos da cidade de Cruz das Almas. Eu sou Robelito e essa santa é Arlete. Nós somos da comunidade ali
em Cruz das Almas, mas temos trabalhos aqui perto, em Camaçari. Nós servimos a Cristo há 16 anos e nós estamos trabalhando como pastor já há mais de 10 anos. Mas sempre fizemos evangelismo na nossa família, na nossa comunidade. Antes da pandemia, nós plantamos uma igreja ali em Camaçari. É uma igreja só de ciganos. Eu e Arlete começamos vindo de Cruz das Almas para evangelizar um casal de ciganos e levamos 5 anos lendo Bíblia com eles, amando eles, servindo a eles, dormindo na casa deles. E eles entenderam que eram batistas. E aí eles confirmou o chamado e são nossos missionários ali. O Jailton e a Alcione, eles tomam conta da congregação. Plantamos uma congregação ali só de ciganos. Mas aí veio a pandemia, fechou, muitos ciganos saíram, viajaram. Mas tem uns 10 que está congregando com o pastor Jorge Naldo, que é pastor da Igreja Batista Rosa de Saron, ali em Camaçari. Mas vamos reabrir a congregação e precisamos de vocês para este momento. Amém, queridos? Lá em Cruz das Almas, nós temos outra congregação, que é a congregação da Primeira Igreja Batista. E nós temos hoje uns 40, já tivemos até 60 membros. E era metade cigana e metade não cigana. Então era híbrida. Aí os irmãos, quando eu abria a mão para o cigano em alguma coisa, os irmãos vinham me fazer queixa. Ah, o seu povo o senhor deixa, mas é a cultura. Até aí eu explicava e tal, devagarzinho. Mas no final todo mundo se ajeitava. Também sofremos perdas, né? Tivemos ali um desfalque muito grande, mas é tempo de recomeçar. É tempo de mostrar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 14, no versículo 1. Vamos fazer leitura. E a palavra do Senhor, amados, ela é boa, perfeita e agradável. É ela que nos ensina, nos educa, nos redargue, nos dá a instrução para falar do amor de Cristo e, ao mesmo tempo, se sentir amado por Ele, né? João 14, a partir do versículo 1, diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, eu quero que vocês olhem comigo desse jeito. Esse povo que estava com Jesus eram os apóstolos. Eles conheciam Jesus por andar, comer e beber e ver os milagres de Jesus durante 3 anos e meio. No momento que Jesus Cristo avisa que por algum momento iria deixá-los sós e para onde eles iriam não poderia levar eles se apavoram, esquece tudo o que aprendeu e não se sente confiante em prosseguir. Por quê? Porque a presença de Cristo, ela deve ser sempre valorizada. Aqui, em especial, a presença era física. Era o ver Jesus, o pegar Jesus, o abraçar com Jesus, o comer com Jesus. Hoje nós temos a presença a partir do Espírito Santo de Deus. E é no capítulo 14 que o Senhor Jesus começa a introduzir essa ausência dele para depois enviar o Consolador. E esse Consolador está conosco, nos ensinando, nos consolando, nos enviando, nos capacitando e nos amando. Mas eu quero que vocês prestem atenção. A pergunta de Tomé é: Senhor, não sabemos o caminho. Para onde tu vais? E a de Filipe, mostra-nos o Pai. E o Senhor Jesus começa a trabalhar a mente daquele povo para que eles confiassem neles mesmos. Na pessoa, nos ensinamentos, nas obras. E eu quero que vocês entendam, irmãos. Se este povo que sabia quem era Jesus, que cria em Jesus, estava apavorado porque, por alguns instantes, a presença do Senhor Jesus visivelmente não era palpável, não estava com eles, era um desespero total. E a pergunta é: como você acha que o cigano vive sem a presença de Cristo?
Se para mim e para você, que conhecemos o Espírito Santo, que temos o Espírito Santo, que conhecemos os meios do Espírito Santo trabalhar e nos consolar, se em alguns momentos, mesmo tendo Jesus, nós nos apavoramos, buscamos o nosso pastor, buscamos os nossos irmãos em oração, porque não sentimos a presença de Cristo, porque estamos em apuros. O que é que você acha que um povo como o meu se sente sem a presença de Cristo? Então, amados, essa é a explicação de todo o mal na terra. As pessoas não têm a presença do Cristo, não têm a presença da verdade, não têm a presença da vida, não têm a presença do caminho que nos leva ao descanso eterno. Amados, a necessidade de você evangelizar o povo cigano é tão grande como a necessidade que você tem de ter a presença de Cristo. Ou seja, é igual. Só para você ter uma ideia, irmãos, só para você ter uma ideia, o Brasil é muito grande. E um dos estados maiores do Brasil é a Bahia. Imagine a Bahia toda. Se você for 90% da Bahia, você vai encontrar a presença de ciganos. Nós não temos um censo do IBGE para dizer quantos são e aonde estão. Mas se você fizer um tour e você chegar em qualquer cidade, tem ciganos aqui? Tem. Ou então você vai nos grandes centros e vê as ciganas e os ciganos ali. E quando você olha para a Bahia, irmãos, os batistas baianos têm a responsabilidade de evangelizar o nosso povo. Está eu, está minha esposa Arlete. Nós somos ciganos e pregamos para o povo cigano. Mas nós devemos levantar obreiros que sejam chamados para a evangelização do povo cigano. Porque não era só os judeus que pregavam para os judeus. O apóstolo Paulo também pregou para gentios e judeus. E, amados, nós precisamos compreender que o povo cigano precisa hoje, em primeiro lugar, é ser visto. Porque o povo cigano vive na invisibilidade. E é isso que torna o nosso coração duro. Quando nós não vemos o povo, quando nós não conhecemos o povo e não sabemos da história do povo, nós não temos o nosso coração sensível ao ide por todo mundo e pregar o evangelho. Alguém já disse, irmãos, que os ciganos são descendentes de Caim. Você imagina por que esse conceito? Porque quando se olha para o cigano, vê um Caim rebelde, desobediente, miserável, amaldiçoado, andarilho e vagabundo sobre a terra. E as pessoas querem, irmãos, de todo jeito, confirmar e cunhar esse conceito. Mas nós, evangélicos, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos a mente de Cristo e por isso nós devemos desmistificar, tirar os rótulos, tirar o conceito social que cunharam no povo cigano a partir de experiências negativas. É interessante, irmãos, que o povo cigano, quando ele é visto e ele é colocado aos pés de Cristo, alguma coisa acontece na vida desse povo. Eu fico imaginando alguns irmãos que quando estão nas ruas, encontra aquelas velhinhas ali, lendo a mão no mercado modelo. Primeira coisa que você deve pensar, irmãos, ela está ali porque o ofício dela é ler mão. A quiromancia. Não queremos conceituar se é feitiçaria ou não. A Bíblia diz que é. Mas olhando com os olhos de Cristo, como foi que Jesus olhou para a samaritana? Olhando com os olhos de Cristo, você indo em direção a uma cigana, você vai olhar ela e você vai desviar dela, porque na sua mente ela é um demônio. Na sua mente ela é uma feiticeira. E à medida que você pensa nisso, você teme, você desconfia, você não se submete à confiança do Espírito Santo e rejeita a capacitação do Espírito Santo e você sai dali dizendo, eu me livrei, graças a Deus que eu me livrei. Não, irmãos, você se desviou dela graças ao diabo. Misericórdia, pastor, me perdoe. Amados, a inclinação nossa é carnal. E quando nós não andamos pelo Espírito, nós andamos pelo conceito da carne. E qual é a ideia? A ideia é que você tem o Espírito Santo de Deus, que você é ungido e remido pelo sangue do Cordeiro, que você olha para aquela cigana porque ela
é um ser humano, é criatura de Deus, e você vai em direção a ela dependendo do Espírito, dizendo: Senhor, me dá uma palavra. Deus, se ela me abordar, Senhor, eu vou falar de Jesus para ela. Eu vou amá-la. E é nesse instante, irmãos, que a estratégia é essa. Separe um trocado. Pode ser R$1, pode ser 2, pode ser 5. Ela vai lhe pedir 100, 200, 1 milhão, você dê o que você pode. Separe. E fique em espírito orando. Se ela lhe abordar, você se prepara, pergunta para ela o nome dela. Pergunta quanto custa aquilo ali. Quando ela lhe pedir a mão para ler, você não vai dar. Você vai dar o trocado para ela. E depois ela vai dizer o nome dela e você vai abençoar ela. Depois você pede a mão dela para você ler. E você diz assim: fulana, eu te amo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, amados, é disso que nós precisamos. O crente não precisa andar pelos conceitos do mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos com o poder da vossa mente. Aí, irmãos, é que começa a interagir o seu coração com o Espírito Santo de Deus e você fica dizendo assim: eu consegui. Não, eu falei com a cigana. E no outro dia, quando você vai trabalhar e ela lhe abordar de novo, ela não vai lhe constranger em você ler a mão, em dar a mão para ela, porque ela sabe que você é crente. E ela sabe que o poder de Cristo é maior do que qualquer poder nessa terra. E sabe o que acontece, irmãos? Você abençoou ela. Você saiu ali abençoada, ela não lhe praguejou. E à medida que você for passando ali e ela for lhe vendo, é normal que ela continue lhe pedindo um trocado, porque ela precisa. Mas ela nunca vai olhar você como maldição. Ela vai lhe abençoar. E quando Deus ir abrindo as portas, você vai evangelizar para ela todos os dias. E aí, amados irmãos, é isso que você deve entender. A presença do Senhor Jesus está com você. O que Tomé não estava entendendo, o que Filipe não estava entendendo, é que se Jesus fosse assunto aos céus, acabaria tudo. Até porque eles já estavam condenados à morte. Quem anda com malfeitor também era o que Jesus estava dizendo. Não se admire quando vos maltratar, lhes injuriar, lhe prender por causa de mim. Se a mim, que eu sou o chefe, me mataram, me bateram, por que não os empregados? Então, amados irmãos, o nosso maior trabalho como missionários é trazer visibilidade. Quem é o povo cigano? O povo cigano não é descendência de Caim. O povo cigano, irmãos, é descendência de Noé, assim como todas as nações da terra. O povo cigano saiu do norte da Índia, irmãos, há mais de 1000 anos atrás, porque perdeu as suas terras. Porque outros povos mais fortes foram lá e conquistaram. O povo cigano começou a peregrinar na face da terra. Começou pela Mesopotâmia. Começou ali, pelo crescente fértil, pelo rio Nilo. E o povo cigano, irmãos, tem uma religiosidade muito, digamos assim, complexa. Porque o povo cigano crê em todos os deuses, mas não se amolda a nenhuma doutrina de nenhum desses deuses. O melhor Deus para um cigano é aquele que livra ele no momento que ele precisa. E o povo cigano, ele passou a considerar esses deuses, todo o misticismo, o secretismo, toda essa ação dos espíritos, passou a considerar, porque aonde o povo cigano chegava, eram expulsos. E uma das formas de aplacar a ira daquele governador era se prostrando às imagens. Lembra de Nabucodonosor? Sedraque, Mesaque e Abednego? Então, eles eram estrangeiros na Babilônia e, por ser estrangeiros, eram obrigados a se prostrar. Assim era o povo cigano. E o povo cigano, irmãos, trouxe na sua bagagem várias crenças, vários modelos de fé. Hoje você vai encontrar cigano de toda a religião. Ali em Camaçari, irmãos, eu fiquei muito triste, mas muito triste mesmo, porque eu encontrei uma família que serve a uma seita. Depois eu falo o nome dessa seita. Eu fiquei muito triste. Eu olhei para a pobreza daquelas crianças. As crianças não tinham se alimentado, as crianças não tinham tomado banho. E eu fiquei assim, imaginando: Senhor, onde é que estão os teus servos que não vê este povo?
Enquanto a igreja não vê, faz vista grossa, as seitas que não são dirigidas por Cristo estão conquistando o povo. E aí, amados, nós passamos a compreender que a nossa mente não é a mente de Cristo. Ou melhor, não é a mente do mundo, é a mente de Cristo. Quando nós entendemos que o povo cigano é um povo um pouco complexo, não é por ruindade, é porque o povo cigano é transcultural. Imagine que você é chamado para evangelizar no Camboja. Primeiro você tem que ter um curso de 4 anos de seminário. Depois você investe 2 anos conhecendo a língua, as comidas, as culturas daquele povo. Você passa a estudar mais 2 anos. Depois você começa a fazer uma viagem e outra para saber se o clima você se adapta, se você consegue comer aquilo que eles comem. E depois você vai ter aquele primeiro contato para ver se você o ama de verdade. Quando você diz assim, pastor, eu estou pronto, já passou 8 anos da sua vida, você investindo, para quê? Para salvar uma alma do outro lado do mundo. Se você começar a fazer a comparativo, irmãos, o povo cigano tem uma língua própria, tem um hábito, um costume, tem uma cultura, tem valores próprios. E tem essa história toda do preconceito que levanta um muro entre vocês e eu e impede que o evangelho seja comunicado. Se você parar, qual é a diferença, pastor? A diferença é que o cigano mora do seu lado, o cigano é seu vizinho. E o povo que você vai lá evangelizar no Camboja é do outro lado do mundo. Mas as diferenças, irmãos, não existem. São símiles. E aí o que é que lhe motiva, o que é que lhe governa? É a palavra de Deus, é a presença de Deus ou a experiência da sua avó que teve a galinha roubada, que contou para sua mãe, que contou para você e que bateu o martelo, definiu o cigano é uma desgraça? Não é isso, irmãos. Porque quando Jesus olhou para Jerusalém, ele chorou e disse: ó, Jerusalém, que mata os profetas, vocês são como ovelhas que não têm pastor. O sentimento de Tomé era como ovelha que não tem pastor. Jesus vai embora, não sabe, não diz para onde é o caminho, ele vai nos abandonar, nós vamos morrer. E agora? O governo de Roma está sobre nós. Nós somos ovelhas que não têm pastores. E aí o Senhor Jesus aqui, você vai ler depois, o Senhor Jesus assim, se vocês não crêem no que eu estou dizendo, crê pelo menos nas minhas obras. Então, se vocês, meus amados irmãos, deixarem a mente de vocês ser guiada pelo Espírito Santo de Deus e reconhecer que a presença, o caminho, a verdade e a vida domina vocês, está com vocês, vocês é capaz de evangelizar um cigano. Porque o mais valente é Jesus Cristo, que manieta, amarra o valente. É ele que tem poder para quebrar toda a cadeia de maldição. É ele, o Senhor Jesus, que cura, salva e liberta. E é essa a ideia. É trazer visibilidade ao povo cigano. Para quê? Para que o seu coração se comova, o seu coração seja aquebrantado. Lembra de Jonas? Por que Jonas não queria evangelizar aquele povo? Bem seis que tu és um Deus misericordioso. Ele sabia. Mas o que estava na cabeça dele, o que governava Jonas era o que os ninivitas faziam de malvadeza com o seu povo. Ele queria vingança, ele queria o mal. E muitas vezes, irmãos, nós somos pegos pensando assim. Nós queremos o mal. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que é aquele que está em Cristo Jesus. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Há um novo nascimento, há regeneração, irmãos. E há poder no sangue de Jesus para transformar o mais vil pecador. Esse é o nosso primeiro desafio, é dizer que o cigano precisa do seu amor, amados. Aí quando o cigano sai da Índia, irmãos, que vai peregrinar por todos os países, chega na Europa no século 13 e 14. Portugal, a maior civilização do mundo, junto com a Inglaterra, com aqueles países que cresciam, né? O mercantilismo, aquilo tudo ali, já todo organizado, vê os ciganos como os miseráveis. E não pode ficar em Portugal.
Os ciganos que faziam suas trocas de cavalo, por algum motivo ou outro, eram presos. As ciganas que sustentavam os seus filhos com a leitura da mão, a Igreja Católica condenava como bruxa e jogava ela na fogueira de fogo, nas fogueiras vivas. Agora se coloque debaixo da pele de um cigano aí. Eu estudei dos 6 anos até os 15, até os 14, 15 anos. As pessoas não me chamavam pelo meu nome. Só me chamavam de Gajão ou filho do cigano. As meninas não queriam relacionamento comigo, porque as mães orientavam a não se envolver com cigano. Eu cresci ouvindo uma história, e a história é essa. Um camburão chegava em um determinado lugar, alguém de dentro do camburão apontava para uma pessoa, essa pessoa era levada preso, passava 2 anos na cadeia, a mãe daquele homem ficava na porta da cadeia de dia e de noite, a mulher com um filho de 2 anos, outro na barriga, tinha que montar na mula para andar 12 quilômetros para visitar o marido. Qual era a acusação deste homem? Ele violentou sexualmente e depois matou uma jovem daquela cidade. Não existia Ministério Público, não existia defensoria, ele não poderia provar sua inocência, gastou tudo o que tinha e lá ele apodrecia na cadeia. Fazia promessa para todos os santos, inclusive da Igreja Católica. Depois de 2 anos, outro caso chama a atenção da cidade. Mas uma jovem violentada sexualmente. Esta jovem conseguiu sobreviver e foi até a delegacia, contou o caso para o delegado investigou, descobriu que ela era irmã da primeira que morreu. E ela confessou: delegado, é o nosso próprio pai que nos violenta e matou a minha irmã. Não é este homem que está aí na cadeia. E o juiz ele teve que assinar o alvará de soltura daquele homem com lágrimas nos olhos. Repercutiu no interior todo o caso e o sofrimento daquele homem. Ele sai da cadeia de joelho, entra na Igreja Católica de joelho, cumprindo as promessas, e uma de suas promessas foi: não vou sair da cidade e meus filhos vão estudar, porque pelo estudo a libertação do preconceito. Essa era a promessa. E sabe quem é este homem, ou quem era, porque ele já morreu? Sabe quem era este homem? O meu pai. Eu, com 8 anos de idade, irmãos, eu já tinha uma revolta e raiva de quem não era cigano. Por quê? Porque maltratou meu pai. E meu pai, até o dia que morreu, ele nunca disse o nome da pessoa nem a família para os filhos, para que os filhos não trouxessem na mente nenhum tipo de desejo contrário à palavra de Deus. Sabe o que meu pai fez? Colocou os filhos para estudar. O mais velho, quando chegou com 15 anos, as meninas ciganas queriam casar, e ele disse: não, meu filho vai estudar e vai mostrar que pode ser alguém na vida. Meu pai deixou de ser andarilho, deixou de ser nômade e começou a construir casa. E a família cigana abandonou meu pai, como quem diz assim: você não é mais cigano, você não anda de jegue, você não caminha. E meu pai ali firme, querendo que através da educação os seus filhos fossem valorizados, pelo menos soubesse fazer a diferença. Meu irmão chegou aos 28 anos, já com curso de técnico em agronomia, fez o vestibular, passou, estagiava na Embrapa, na Escola de Agronomia UFBA, colocava os currículos na sua ERDIC, em todos os lugares que queria trabalhar na sua área. As pessoas olhavam e diziam: quem é Robério? É o cigano. Não tem emprego para cigano. Por quê, irmãos? Porque não é a educação que te liberta do preconceito. Não é o poder aquisitivo que você tem que te liberta do preconceito. Nada dessa terra faz as pessoas te amar como Jesus Cristo. Mas é o próprio Jesus que, rendendo o seu coração, pode fazer você amar qualquer pecador, assim como Jesus ama. E meu irmão ficou numa crise de identidade e até hoje está perdido no mundo, porque ele não sabia se era cigano ou se era aquele homem que meu pai projetou. Eu, com 12 anos, irmãos, eu comecei a andar armado, porque eu comecei a ter raiva de quem não era cigano. Porque aonde eu chegava, as pessoas diziam: tu é cigano, né? Aonde eu entrava com minha mãe, pequeno,
a minha mãe com a sua mochila, com sua bolsa, a minha mãe era revistada e tudo que ela tinha jogava no chão. E eu, com 8 anos, ficava com ódio. Minha mãe não ia para a rua fazer leitura de mão. Meu pai tinha medo de ser confundida com outra cigana e minha mãe apanhar. E esse ódio no meu coração, irmãos, quem é que pode tirar? Quem é que pode tirar a revolta de um jovem que vê o pai sofrendo, que paga todo o preço de morar sozinho para que os filhos fossem vistos de forma diferente, educa os filhos e de repente parece que todo o sonho dele foi jogado de água abaixo? Irmão, só para você ter uma ideia, eu já pastor, evangelizei um senhor de mais de 80 anos, sentado na praça do ponto de táxi, onde eu faço táxi. E eu preguei o plano de salvação para aquele senhor e aquele senhor fazia certo, é verdade, é mesmo. Depois que eu entendi que eu tinha pregado o evangelho para ele, ele se despediu, foi na direção e eu fui na outra. Coincidentemente, nós fizemos um círculo na praça. E aí, quando eu estou passando por ele, ele de costa para mim, falando com outro homem. E quando eu passei, a frase que eu ouvi foi essa: cigano já é ladrão, agora é crente. Piorou tudo. Aí que deu, aí falou um palavrão, aí que deu aquilo. Como eu me senti, irmão? Já depois de crente, como eu me senti? Quando eu me converti, irmãos, eu me lembrei que eu não tinha profissão nenhuma. E disse assim, eu não vou mentir, nem causar nenhuma corrupção em ninguém. Eu quero ser crente. Mas eu disse assim, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho profissão. Aí eu disse assim, mas eu sei dirigir, tenho carteira de motorista. Então eu vou ser taxista. Comprei um alvará de táxi, legalizei, peguei o carro e botei no ponto da praça. Eu comprei aquela vaga. E aquelas pessoas que me viram criança, bebê na cidade. O que é que você quer aqui, cigano? Cigano não trabalha. Você veio para cá para querer comprar carro com desconto, né? Então, amados, eu vivi na minha pele que não é o estudo, não é a educação que te livra de ser odiado. Não é o poder aquisitivo, nem você andar debaixo de uma constituição. Quem te livra do ódio e do preconceito é o amor de Cristo. Então, quando você pensar por que o povo cigano age de alguma forma contra as leis deste país e contra as leis da Bíblia e contra a ética e a moral, é porque alguma coisa dentro dele fomenta ele, instiga ele a matar e roubar e destruir. E quem é o pai do roubo, da mentira e da destruição? É o diabo. Então, quando você olha para Moisés, olhando aquele pé de árvore se queimar, sem se consumir, Deus falar com Moisés, Deus disse para Moisés, eu ouvi o sofrimento, o gemido do meu povo, por isso eu desci. Então, quem provocou a descida de Deus para o deserto, para falar com Moisés? Foi o gemido de um povo que dizia, Senhor, olha para nós. De alguma forma, irmãos, esse povo é o povo cigano que está pedindo, clamando por dias melhores na vida dele. Mas são cegos, não conhecem o caminho, não conhecem a verdade, não conhecem a vida, não conhecem o Pai. E por que no Novo Testamento Deus não desce mais para dizer, para falar isso? Porque ele disse, os anjos não foi dado o direito de pregar, mas a igreja prega. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando em nome do Pai, batizando em nome do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, você precisa sentir o que o cigano sente para você abrir o seu coração e orar e derramar lágrimas e dizer, Deus, aviva a tua obra no meio do povo. Porque é triste, irmão, ser odiado. Eu cresci, irmãos, não acreditando no amor de ninguém, porque eu flagrava as pessoas na frente de meu pai dizer que meu pai era um bom homem e nas costas de meu pai criticar meu pai. Eu via isso. Como é que eu vou acreditar? Com 12 anos, eu saí da escola, comecei a andar armado, comecei a beber, comecei a fumar. E eu dizia no meu coração, eu vou preso. Mas não injustamente, eu faço. Porque meu pai ficou lá igual um besta.
Agora eu vou arrebentar. Aonde eu chegar, e eu já perguntei várias vezes. Eu entrava em ambiente, as pessoas fixavam o olhar. Perguntava. As pessoas desconfiavam. Porque, irmãos, alguns ciganos já disseram para mim, pastor, o cigano é uma desgraça. Uma mentira contada 10 vezes vira uma verdade. E quando Satanás sopra no ouvido de um cigano e diz assim, você é uma desgraça. Você não tem nada que você venha fazer, que você venha ser valorizado, vai ser visto. Arrebente com tudo, vá, rapaz. E muitos ouvem e obedecem à própria diabo. Quem era Paulo? Um zeloso da Escritura. Conhecia Deus? Não. Matou crente? Sim. E o Senhor se vingou de Paulo? E Ananias? Senhor, esse homem é matador, Senhor. Vá, porque agora ele é um vaso escolhido por mim. E ele vai sofrer, vai sentir o que é evangelizar. E na minha casa. Fazia romaria para Padre Cícero, Bom Jesus da Lapa, Maria Milza, Coração de Jesus. Mas a gente não via amor. Deus estava tão distante. Jesus era uma história, um homem da história. Até que um dia, irmãos, eu me revoltei a ponto de ir na casa de um feiticeiro e fazer um pacto de sangue com ele. E tudo o que o diabo ofereceu para Jesus no deserto, lembra? Eu te dou o reino, a glória e o poder se tu se ajoelhar diante de mim uma vez. Eu pedi a Satanás. E é isso que quem vive no mundo quer. Quer o dinheiro, quer o poder, é dirigido pela ganância, pela avareza. E eu queria isso, porque o dinheiro é aquilo que lhe é como se o dinheiro fosse uma maquiagem que escondesse a sua raça, a sua cultura, os seus erros, e as pessoas lhe bajulam, e as pessoas lhe respeitam. Eu queria dinheiro, queria poder. E entendendo que Deus não amava, que ninguém amava o povo cigano, eu disse, bom, já que Deus não é bom, o diabo não é mau. E eu paguei, irmãos, ali R$ 27.777 por um trabalho. Arriamos, damos comida aos espíritos, sacrificamos os animais e, no final, aquele homem cortou o meu corpo e usou o meu sangue para que o Satanás, o diabo, tivesse poder sobre a minha alma. À medida que ia passando, irmãos, eu me prostituía mais, bebia mais. Eu era um homem muito, assim, metido a valente, arrochado, procurava problemas. E a Arlete, ela nem olhava para mim. Se ela levantasse os olhos para mim, eu agredia ela. Ao ponto, irmãos, de eu obrigar ela a estar acordada quando eu chegasse bêbado. Um dia eu chamei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ela dormindo, não ouviu, coloquei a porta para dentro. Outras vezes eu atirava nos móveis de casa. Doido. Ameaçava ela com arma, buscando esse respeito, essa valorização. E quando você olhava, irmãos, era aquele homem que parecia ser feliz, mas era um homem como um sepulcro caiado. Por fora poderia ser alguma coisa, mas por dentro era podridão. Porque só o amor de Cristo restaura a vida de uma pessoa. Irmãos, eu cheguei a um ponto que fiquei quase falido. Eu perdia tudo no jogo. E quando perdia o dinheiro, começava a fazer dívida com os próprios jogadores, com os próprios ciganos que jogavam comigo. Eu passava a dever 10, 15, 20 mil de jogo, de baralho. E isso foi crescendo ao ponto de eu ter que vender a minha casa para pagar a dívida de jogo. E voltar para a barraca, e voltar e deixar a Arlete num lamaçal lá, naquele lugar imundo. E aí, meus amados irmãos, o povo cigano, ele não é visível pelo lado bom, só é visível pelo lado ruim das coisas. E à medida que o ódio cresce no coração de um jovem, a tendência dele é revidar esse ódio.
E tudo que você vê, esses conflitos que há entre as famílias ciganas, com pessoas, até com militares, é esse ódio que de alguma forma está sendo alimentado para que haja o derramamento de sangue e a derrota, até entre as famílias. Mas quando Jesus entra, irmãos, transforma. Eu perdoei um homem que matou meu tio. Quando eu cheguei em casa, eu era um cachorro. Eu manchei o nome da família, porque dei a mão ao inimigo, perdoei o inimigo. Mas eu disse para minha família, eu sou crente, Jesus disse para perdoar. E meu pai me chamava crente do jegue. E minha família me abandonou porque queria que eu sofresse até eu desistir de ser crente. Minha mulher nunca mais foi visitada pelos pais. Levamos um tempo assim, onde de manhã eu ia para a casa do pastor Josias, não tinha para onde ir. Desempregado. Eu ficava na casa do meu pastor até a janta. E eu inventava aonde ele ia, eu queria ir ajudar, e aí ele foi me amando, me amando. E à medida que ele me consolava, enxugava as minhas lágrimas, eu fui entendendo que eu precisava me valorizar e me amar, porque eu tinha Jesus. E a partir daí eu comecei a me apresentar como cigano, me vestir como cigano. E amar minha mulher. Eu não sabia que a minha mulher era tão linda. Eu saía, irmãos, com mulheres miseráveis. E depois eu ficava sã e os colegas diziam, tu saiu com aquela mulher. Para mim, minha mulher era feia, não prestava, era ridículo. É isso que Satanás planta na cabeça do cigano. Mas, se você não evangelizar, como eles vão se converter? E como ouvirão se não há quem pregue? Jesus, ele subiu ao Pai e era necessário que os discípulos agora continuassem. E aí, meus amados irmãos, muitas coisas boas do povo cigano você não ouve falar. Mas o pastor Marcos tem um vídeo que você vai assistir, você vai ver muita coisa boa do povo cigano. E à medida que eu me atolava no álcool, irmãos, eu passei a ser um homem depressivo. E o álcool era como um antidepressivo para mim. Noites que eu não bebia, me dava ataque cardíaco, eu me levantava e ia no meio da madrugada para as festas, porque eu precisava do álcool. Fumei muito. E à medida que eu sentia taquicardia e falta de ar, eu já era com síndrome do pânico. Desenvolvi a depressão, eu chorava muito, era um homem muito depressivo, triste, porque queria a aprovação dos homens. E eu ficava com aquela identidade confusa na minha cabeça. Eu sou o quê? Eu vou usar na minha vida o que eu aprendi na escola ou o que os ciganos dizem que eu tenho que fazer para sobreviver? E aí, irmãos, eu cheguei para aquele feiticeiro e disse assim, eu vou sair daqui. Eu vou esquecer essa casa. E ele disse assim para mim, se você sair desse terreiro, eu vou colocar um câncer em você e eu vou lhe matar. Eu sabia que ele era capaz disso. Por isso eu fiquei com medo e comecei a pedir, me humilhar para que não me matasse. E ele não removeu a maldição de sobre mim. E me aconselhou, vá em uma encruzilhada, invoque seu fulano e peça a ele para tirar o câncer de você. Ele me instruiu e eu fui em uma sexta-feira à noite, à meia-noite, noite de escuro, eu levei cigarros e fui lá, conversei, invoquei o nome daquele demônio, pedi para ele me libertar do câncer, para eu não morrer, que eu iria continuar na casa dele. Fiz aquilo tudo, voltei lá na casa do feiticeiro e ele disse assim, ele não recebeu a sua oferta, a sua oferenda. Me humilhei de novo e ele disse assim, olha, tem uma forma de você voltar a ser escravo. Você bebe um copo de abô e a sua esposa bebe outro copo de abô. Os irmãos sabem o que é abô. É o sangue do bode sacrificado com ervas misturadas que fica em um lugarzinho lá como um pequeno cemitério no fundo daquela casa. E aquilo já podre, nós bebemos e nós nos tornamos escravo do diabo. A medida foi passando, irmãos, e eu fui mudando de lugar, fui para um canto e outro, e esqueci daquele lugar. Depois do esquecimento,
trouxe para mim uma espécie de liberdade. E aí, muitas vezes, quando eu batia em Arlete, eu então brigava, ou então chegava bêbado, sentava na porta de casa, e o filho do pastor Josias, hoje ele é pastor em São Luís do Maranhão, pastor Rubem, na época era Rubinho, ele subia, ele olhava para mim e dizia: Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Irmãos, quando alguém não crê que pode ser amado, ele é recalcado, ele murmura a vida toda e nada para ele tá bom. Ele não aceita a evangelização. Ele não aceita o amor de Cristo. Por quê? Porque se eu não amo meu irmão que vejo, como eu posso amar a Deus que não vejo? Se eu, tendo condições, vendo meu irmão passar necessidade, eu não socorro meu irmão, que mentira. E eu era assim, eu dizia: Rubinho, vá com seu Deus para lá, eu sou cigano, nós temos a nossa filosofia de vida, nossa justiça é olho por olho, dente por dente, e é isso mesmo. Até intimidava. Mas ele não me olhava como um cigano, ele me olhava como um alvo do amor de Deus. Ele dizia: Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Irmãos, a coisa piorou, as dívidas foram aumentando, e a Arlete apavorada, porque ela sabia que eu brigava. E aí o ponto chegou da gente ter que vender a casa para pagar jogo, para pagar dívida. A depressão aumentou, muitas mulheres que tinham vínculo com o diabo, eu me envolvia. E aí eu passei a ser um homem depressivo e só andava com uma garrafa de água, porque aonde eu ia, pastor, eu tinha que tomar um gole de água para não morrer. Quando eu procurei os médicos, fui a um pneumologista em Feira de Santana, ele fez um raio-x, porque a minha queixa era: eu tenho falta de ar, eu não consigo dormir. Ele olhou o raio-x, pediu uma tomografia, olhou a tomografia, pediu uma ressonância, olhou a ressonância, e aí foi, até que ele bateu o martelo. Linfoma, câncer nos pulmões. Se cumpriu a palavra de quem? E por que não se cumpriu a palavra da igreja? Porque a igreja não ligou no céu. Porque a igreja não usou o poder dela. Porque a igreja continua tímida. Porque a igreja continua de vista grossa. Porque a igreja continua andando como o mundo anda e não transformando o mundo pelo poder do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para todo que nele crê e ser salvo. Então se cumpriu o quê? Se cumpriu a palavra do diabo. Por quê? Porque os filhos das trevas são mais obedientes do que os filhos da luz. Desculpa aí, pastor. E eu tinha 26 anos. E eu passava o dia chorando e a noite em claro chorando, porque eu não queria morrer. Eu era muito vaidoso, eu era muito bonito também, viu, irmão? Hoje, mas não. E eu dizia: como é que eu vou morrer com 26 anos? Queria buscar o mundo, a lua e as estrelas para me curar. Não tem jeito. Robelito, você vai fazer uma cirurgia. Dessa cirurgia você vai fazer a biópsia. Da biópsia a gente vai encaminhar para o tratamento. E aí eu desesperei, irmãos. No dia que eu marquei a cirurgia, eu cheguei em casa à noite. Aquela vontade de morrer muito grande. Eu fui para o fundo do quintal, me deitei, fiquei olhando para o céu. E eu dizia assim: vou morrer e quero somente essa lembrança. Eu quero só ver o céu estrelado. Nesse dia, irmãos, eu comecei a ouvir alguém falar comigo. Mas eu tomava remédio antidepressivo, eu pensei que eu estava alucinado. E eu ficava calado. Mas aquele que falava comigo dizia assim: tu contempla as minhas estrelas? Cada estrela dessa tem um nome. Eu chamo cada uma pelo seu nome. Teu dinheiro pode te salvar, tua vaidade, tua valentia. E no coração eu dizia: não, não, não. Quando eu confessei a Deus que eu não era nada, Ele olhou para mim e falou novamente: eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Antes que tu fosse, eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou te salvar porque eu sou Deus.
Quando eu terminei de ouvir a voz de Deus, eu lembrei de quem? Jesus te ama. Aí eu entendi, a ficha caiu. Mesmo que o mundo não me ame, mesmo que eu mesmo não me ame, tem um que pode me amar. Aí eu me levantei. Quando me levantei, eu disse, Arlete, vamos para a igreja. Ela disse, eu não vou, negócio de crente. Não, eu quero dormir. Eu falei, Deus falou comigo. Vamos. Insistentemente, ela com medo, embora eu vou. Não tinha calça para eu vestir, tudo suja. Ela pegou um botão da água dela, botou numa calça velha e costurou e me deu e eu vesti. Nós fomos para a igreja. Eu fui sustentado no botão da água da mulher que eu batia. Cheguei lá, o pastor Josias não fazia apelo. E eu chorava copiosamente. Os crentes mandam levantar a mão. E eu sabia. Os crentes mandam levantar a mão. Eu quero levantar minha mão. Ele não fez apelo e eu vim até o altar e disse, pastor, estou com câncer. Eu só tenho 1 ano de vida. Vou fazer uma cirurgia no sábado e eu vou morrer. Eu não tenho... Estou desesperado. Ele orou por mim. Enquanto ele orava, eu dizia, Deus, não me deixa morrer. Eu vou te servir até os últimos dias da minha vida. Fui para casa, irmãos. Quando eu cheguei na porta de casa, o Espírito Santo me fez eu lembrar que eu tinha uma mulher e que eu era casado. Do nada eu disse, Arlete, pegue minha aliança. 11 anos sem nunca ter usado aliança. Ela foi lá, pegou a aliança e disse, olha, não está aqui porque eu esqueci, viu, irmão? Tá, deixei na cama. Olhe, eu sou seu marido hoje, eu não vou mais lhe bater e não vou mais lhe trair. Dormi e depois de 8 meses, irmão, sem dormir, essa noite eu dormi. De manhã cedo, pastor, eu queria uma Bíblia, mas nenhum de vocês passou lá para deixar uma Bíblia. Sabe o que aconteceu? A minha cunhada ganhou um Novo Testamento pequenininho do avô dela, que puxou cadeia há 11 anos no presídio. Ele saiu da cadeia, não tinha o que levar para casa, levou a Bíblia. Chegou lá e disse, toma minha netinha, eu não sei a ler, fica para tu. E depois de muitos anos essa Bíblia perdida na casa dela, sem ela usar, serviu para mim. Quarta, quinta e sexta eu li os 4 evangelhos, eu conhecia Jesus, o plano de salvação e sabia quem era o Espírito Santo. Engoli tudo. Quando foi no sábado de manhã, eu peguei meu carro, fui. Pastor, pode vir para cá que falta 1 minuto. Fui para a Feira de Santana. Minha mãe desesperou, eu contei para ela que eu estava com câncer. Na hora dali, ela queria entrar. Eu disse para o médico, doutor, quem vai me operar é o Espírito Santo de Deus. Ele disse amém. Foi tirado 16 caroços do meu pulmão. Era como azeitonas escuras que descamavam e tinha raízes. Ao olho nu, não precisava biópsia. Fui para casa. Quando a biópsia saiu, os médicos ligou apavorado. Robelito, vem aqui, Robelito, vem aqui. Eu fui desesperado, porque eu não tinha muita esperança. Os médicos olhou e disse, olha, você é um homem de sorte. Nós não encontramos nenhuma célula cancerígena no material. Me ajoelhei em praça pública, levantei os braços chorando e disse, Deus, tu cumpriu a tua parte, eu vou cumprir a minha. Voltei para o médico e disse, doutor, eu tenho o quê? E ele disse, não sabemos o que você tem. Fizemos 2 vezes a revisão da lâmina e não temos um diagnóstico para te dar. O pneumologista olhou e disse assim, eu tenho 30 anos de médico de pulmão. Nenhum paciente meu tirou 1 noite do meu sono. Você já me tirou 1 semana do sono. Os livros, os compêndios de pneumologia que estavam na mesa dele, estava tomando tudo. Eu olhei para ele e disse, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Ele disse, olha, vou mandar aqui para a UFBA para dar aula aos alunos. Vai sair caroço no seu corpo todo e não sei o quê, nós vamos investigar. Ele passou um antialérgico para mim e mandou para casa. Marcou a revisão, eu voltei. Quando ele fez a chapa no raio-x, sumiram os caroços. Há 16 anos, irmãos, eu sirvo a Deus. E eu conheço esse Deus. A presença dele está comigo. E eu quero que você ame o meu povo. Porque se Deus me salvou, salvou a minha mulher, os batistas precisam ganhar o povo.
Os batistas precisam dizer para os ciganos: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você sentiu no seu coração que você é chamado, você é desafiado a ser um missionário no meio do povo cigano? Se apresente a Jesus. Você quer adotar um povo cigano? Através de mim, de Arlete, adote. Mas se você orar, é melhor. Se você amar, Jesus vai te usar e o povo cigano vai ser salvo. Estou até sem palavras. Robeleto disse que era violento e eu apresentei vocês como um homem manso, para vocês perceberem a diferença. Robeleto aqui deu só uma palhinha daquilo que ele sofreu desde os 12 anos. E vocês hão de concordar que nós precisamos nos aculturar, precisamos enxergar esse povo, e não apenas esse e tantos outros que nós não estamos vendo. Apanhamos nessa manhã, quando ele diz: não teve ninguém que levou uma Bíblia. Nossa orelha foi puxada quando nós ouvimos: não tem ninguém. E Deus usou aquele garoto. Como é o nome do pastor hoje? Mas era Rubinho. E ontem nós tivemos, e acho que ainda está conosco, um garoto. Como é o nome do garoto que está conosco, irmãos? Cadê o pessoal da... Kaique. Raí. Ou são dois ou o nome está errado. É Raí ou é Kaique? A Raíque é a união dos dois. Pastor Robeleto, ontem nós tivemos um menino. Não sei quanta idade ele tem. 12, 13? O menino saiu comigo, com a minha equipe, e ele falava com as crianças, ele abordava o povo. Ele panfletava e conversava, e no final aqui, no encerramento de ontem, ele orou. Você precisa ver a convicção que ele tem. Eu chorei. Eu sou coração mole, choro fácil. Mas aquele menino me arrancou lágrimas da convicção que ele tem. E você falando desse pastor que hoje é o pastor Rubens, mas que era um Rubinho, eu me lembrei desse menino. E que desde pequeno está fazendo a obra do Senhor. Você está vendo esse povo de amarelo? Com a camisa igual a sua, só que a sua é na tonalidade preta, né? Nós estamos na campanha, estamos aprendendo a fazer evangelismo, amando fazer evangelismo. E se você perguntar, pastor, para qualquer um desses que estão de amarelinho, e daqueles que foram para a rua, quanta experiência o Senhor nos trouxe. Deus usou Rubinho para trazer uma mensagem. Deus te ama e tem uma obra para você, um plano para você. É claro que para nós, nos dias de hoje, isso virou um grande chavão, né? Ah, você é um chavão de crente, Deus te ama. Mas deixou de ser verdade só porque é um chavão? Não. A insistência de plantar aquela semente. A semente que nós estamos plantando aqui junto com o Evangelize, junto com a Boca do Rio, indo para a rua, nós andamos muito. E hoje, enquanto nós estamos aqui, boa parte da equipe ainda está para chegar, algumas já chegaram. Eles vão almoçar, Roberto, e vão de novo sair para a rua. E ontem eu voltando dizendo que talvez nós não tenhamos a oportunidade de colher as sementes que plantamos ontem. Aquele pastor, Robinho, teve o privilégio de ver você hoje, pastor. Nós estamos sendo desafiados nessa manhã, irmãos, a ter atenção. Atenção para aqueles que são invisíveis. Robelito falou bem que o povo cigano é um povo, aos olhos da sociedade, um povo invisível. Mas eu queria aguçar um pouco mais e dizer, olha, há mais gente invisível na sociedade. Quem são hoje as pessoas invisíveis da sociedade? Os usuários de droga. Quem mais? Os bêbados pelas calçadas, os abandonados, as crianças de rua e tantos outros. Deus tem levantado pessoas para pregar o evangelho. Deus tem levantado pessoas e igreja para evangelizar. Nós hoje, pastor, nós estamos olhando para a nossa comunidade local. E é exatamente isso que você falou. Eu não estou dizendo que você não deva ir para o Camboja. Se prepare, são no mínimo 8 anos. Mas antes de ir para o Camboja, nós temos que ir para a Boca do Rio. Nós temos que ir para o nosso vizinho, nossas ruas. Ontem nós tivemos o privilégio de andar bem longe aqui na nossa rua, até o final.
e de poder falar do amor de Deus. Muitas pessoas queriam oração, nós oramos por muitas famílias. Deus tem levantado essa igreja, irmãos. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus tem levantado pessoas e essa igreja para fazer o evangelho, a começar da nossa comunidade. Nós já fizemos uma viagem missionária, vamos fazer outras. Eu desejo muito levar a igreja no Madrugada com Deus. É uma experiência fantástica de ver esses invisíveis na rua, os que dormem debaixo das marquises, um povo invisível na rua. E nós, pastores, estamos adquirindo e nos descobrindo. Nós somos uma extensão da IBAN, você sabe. Começamos bem pequeno, começamos aqui com, né, a IBAN começou aqui com poucas pessoas, e Deus tem nos orientado, e eu sou grato por esse povo, Roberto, que você está vendo aqui, ó. Um povo obediente à obra do Senhor, um povo que deseja e ama o Senhor. E você não imagina o impacto que nós sofremos ao ver essa ministração. Obrigado pela sua visita, obrigado pelo seu testemunho do casal. Tocou o nosso coração e chocou muita gente. Alguns irmãos ficaram assim. Eu fiz questão de apresentar esse homem humilde, manso. E quando a Arlete começou a descrever, começaram a olhar para você. Esse é para você ver a transformação. Há uma transformação que pode ser feita, quem sabe, na sua família. Você que está assistindo, você que está vendo. Há uma transformação que Deus quer fazer na sua vida, a começar por você. Há revoltas e mágoas que precisam sair dos nossos corações, para que você possa agora fazer o Evangelho, trazer a palavra do Senhor. Eu sou grato, muito grato, por aquilo que Deus tem feito nesse lugar e ainda há de fazer. Obrigado, casal. Não vá embora, fica aqui. Nós fizemos um desafio no início de que eles falariam as palavras e vocês repetiriam. Para isso. Então nós vamos fazer assim, nós vamos fazer uma oração, e os dois vão fazer também ainda na sua língua, para os gajons tem aqui, uma despedida, uma bênção na língua de vocês. Abaixa sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos porque o Senhor transformou a vida desse casal. E a cada dia, enquanto eu falo, há uma vida sendo salva. Ó Deus, nós como servos do Senhor, nós que fazemos parte dessa denominação batista, que amamos missões, que cada batista seja de fato um missionário, que cada um, Senhor, se desprenda, saia da sua zona de conforto, ainda que se ache como uma criança, e a exemplo que o Senhor mostrou para nós, daquele garoto fazendo evangelismo e orando e crendo. Não importa se é pequeno ou grande, não importa se é jovem, não importa se é idoso. Levante sua igreja, Senhor. Levante cada um de nós como um grande exército, para que nós possamos avançando, ó Deus, resgatando aqueles que o inimigo tem feito, Senhor, de refém e de escravo. Que a sua palavra, Senhor, que transforma, e nós somos testemunha, a começar de nós, e nós ouvimos o testemunho aqui, Senhor, de Robelito e Arlete. Vidas transformadas, casamentos restaurados. Nos levante como igreja para anunciar as boas novas, para mostrar que só Jesus, Ele é o caminho, o único caminho, Ele é a vida. Ó Deus, nos ajude, Pai, a propagar essa verdade. Jesus é o caminho, é a verdade, e a verdade soberana. Ele é a vida e é a vida eterna. Como igreja, Senhor, abençoe a cada um de nós, aqueles que estão nos ouvindo, para que nós, ó Deus, saímos da nossa zona de conforto, que nós possamos enxergar a todos, que nós possamos olhar agora para o povo cigano a partir desta manhã, que seja um divisor de águas. A partir dessa manhã nós vamos olhar para o povo cigano com amor, com ternura, com o desejo de pregar a palavra do Senhor. Oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da bênção na língua cigana, eu quero aqui dar alguns recados e agradecer a visita daqueles que estão nos visitando. Vocês são muito bem-vindos, a todos que estão nos visitando, a todos que estão nos assistindo. O nosso desejo é que você não apenas nos assista, mas que você venha participar do culto, para poder aqui ter a comunhão conosco. Nós temos agora, assim que nós encerrarmos,
Teremos a cantina, vocês aqui podem desfrutar da cantina, e hoje nós temos um destaque, nós temos abará delicioso. Se eu não reservar o meu, eu vou deixar vocês aqui tirando foto com o Rebelito e vou correr separar o meu antes que acabe. Todos são convidados então à cantina, em nome de Jesus. Então o pastor Rebelito e Arlete vai dar aqui a bênção na língua cigana e nós vamos ouvir o último louvor e estamos então dispensados para a cantina. Hoje, você que está nos assistindo, 19 horas, teremos um grande culto. Esteja presente em nome de Jesus.